Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Hoje chegamos no nosso terceiro dia de meditação do livro de 1 Samuel. E quem vos fala é o pastor Mesaque. E vamos meditar no capítulo 7, 8 e 9. No capítulo 7, nós vemos aqui que com a liderança de Samuel sobre o povo hebreu, sobre Israel, como juiz e agora líder, ele traz ali Israel ao concerto. Eles eram ali, os filisteus dominavam sobre eles, haviam tomado cidades ali ao redor do território que foi dado pelo Senhor a Israel. Então agora, com a liderança de Samuel, ele conclama que o povo se volte ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, que o povo abandone a idolatria aos outros deuses e que adore somente ao Eterno. Então, quando ele reúne todos ali em Mispá e conclama isso, eles se voltam ao Senhor, eles se arrependem ao Senhor. Nós vemos no versículo 6, que quando eles se reuniram ali em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Então nós vemos aqui a diferença agora de liderança que estava sobre Israel. Já fazia um certo tempo que Eli havia morrido, e agora com essa liderança de um homem que realmente reconhecia quem era o Senhor, nós vemos como o povo se voltava ao Eterno agora. E quando eles estavam ali reunidos, os filisteus descobriram isso, que eles estavam ali reunidos, e como era de praxe, e as últimas batalhas os filisteus haviam levado a melhor sobre eles, os filisteus se juntaram para ir atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, está no versículo 7 do capítulo 7, eles ficaram com medo, ficaram desesperados, porque havia já um quadro ali que os filisteus vinham e venciam na batalha que foi perdida a arca para os filisteus. Nós estudamos ontem, eles tinham essa memória, embora nós estudamos ontem, mas já havia passado mais de 20 anos, mas tinha esse trauma da derrota que foi esmagadora perante os filisteus. Então, quando eles descobriram que os filisteus estavam chegando ali para atacá-los, eles ficaram com muito medo, e no 8 eles disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel foi diante do Senhor, ele ofereceu ali um cordeiro inteiro ali no holocausto ao Senhor, e clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor respondeu esse clamor levantado ali por Samuel. E quando eles estavam ali se aproximando, os filisteus, para poder atacar Israel, o Senhor trovejou ali com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Agora nós vemos um Israel que se volta ao Senhor, abandona os ídolos, reconhece o pecado, tem uma liderança que ama e serve ao Senhor e reconhece o senhorio do Eterno sobre Israel. E nós vemos como Deus agiu em favor agora dessa nação, e colocou ali os filisteus para correr, e eles foram atrás, perseguiram eles, e matou todos os filisteus que estavam pelo caminho. E ali no versículo 12, Samuel ele pega uma pedra, ele ergue ali como um memorial ali entre Mispá e Sem, e deu o nome daquele lugar. Vocês já devem ter ouvido muito esse nome, que fala Ebenezer, que dizia assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Então os filisteus foram dominados agora por Israel, e não voltaram mais a invadir ali o território, e todas aquelas cidades que estavam ao redor, que estavam ali, que havia sido tomado, eles voltaram a dominar a cidade, o povo de Israel. E a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida que Samuel esteve sobre a liderança de Israel. A mão do Senhor foi com eles para que os filisteus não mais viessem a dominá-los.
E após ter sido recomposto ali, aqui no versículo 15, fala que Samuel continuou ali com o juízo de Israel durante todos os dias de sua vida, como juiz, né, de Israel, como durante todos os dias da sua vida, e cada ano ele fazia ele percorria ali Betel, Gilgal e Mispá, decidindo questões, assim, resolvendo o problema em todos os lugares ali. Mas ele sempre, aqui no versículo 17, para encerrar o capítulo 7, fala que ele sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa, e dali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu ali um altar em honra ao Senhor. No capítulo 8, nós vemos um relato de quando Israel pede um rei. Então o relato do capítulo 8 começa falando dos dias de Samuel, que quando ele envelheceu, ele nomeou os seus filhos como líderes de Israel. Um dos filhos, o mais velho, chamava Joel, e o segundo chamava Abias, e eles eram líder ali em Berseba. Porém, os filhos de Samuel nos relata aqui que não eram como Samuel, eles não andavam nos mesmos caminhos de Samuel, e tornaram-se gananciosos e aceitavam suborno, e eles perverteram a justiça. Então, por conta da atitude dos filhos de Samuel serem dessa forma, e o povo já estava acostumado com a retidão que Samuel os lideravam, então juntou-se ali as autoridades de Israel e reuniu-se com Samuel ali em Ramá e disseram para ele: olha, você já está idoso, os teus filhos não andam em seus caminhos, então escolhe um rei para nós, para que ele nos lidere na mesma semelhança das outras nações. Então agora, por conta da dificuldade de ser governado pelos filhos de Samuel, que estavam ali subornando, aceitando suborno e pervertendo toda a justiça, eles foram e pediram para que Samuel nomeasse um rei. E no versículo 6 disse que quando eles pediram: olha, dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou muito a Samuel, ao ponto dele ir e ele orou ao Senhor, e o Senhor respondeu que ele deveria atender tudo que o povo ali estava pedindo, e falou para ele assim: olha, Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram como rei. E o Senhor estava dizendo para Samuel: você está chateado aí, se sentindo rejeitado, Samuel, mas o rejeitado da história aqui sou eu, porque quem reina, quem lidera a nação de Israel sou eu. Uso você, já usei outros juízes, mas quem lidera sou eu. Então eles estão rejeitando a mim e não a você. Então toda essa conversa que ele teve com o Senhor fala que o Senhor ainda completa que assim como eles fizeram comigo desde o dia que tirei eles do Egito até hoje, eles abandonaram ao Senhor e prestaram culto para outros deuses, também eles estavam fazendo isso com Samuel. Depois de todo o cuidado e dedicação de Samuel para com eles, eles estavam agora querendo não mais que o Senhor os liderasse através de profetas, através de juízes, mas eles queriam um rei. Porém o Senhor falou para eles: olha, atenda tudo que eles estão pedindo, preste atenção nisso, porém eu quero que você advirta-os solenemente, que você os reúna e diga para eles quais seriam os direitos que esse novo rei agora reivindicaria deles. Não era só querer um rei, havia por trás desse pedido, haviam consequências. E aqui do versículo 10 em diante, até o versículo 18, você vê que Samuel começa agora a transmitir tudo aquilo que Deus havia falado para ele, que ele deveria advertir o povo. Aí fala que o rei ia reivindicar todos os direitos, que tomaria os filhos deles para servir no exército, nos carros de guerra, ali na cavalaria, na infantaria. E fala também que eles iam colocar alguns como comandantes, e vem trazendo ali toda a situação que eles iriam ali trabalhar fabricando armas, equipamentos, que tomaria as filhas deles para que servissem como perfumista, cozinheiras, padeiras, e tudo que eles tivessem de melhor nas plantações e nas vinhas e nas oliveiras pertenceria ao rei e os seus criados, que eles tomariam impostos, a 10ª parte dos cereais.
Então ele começa a trazer toda a implicação. Ele começa a explicar, peraí, não é bem assim, vocês estão preparados para isso? Né? Que vocês serão semelhantes a escravos, né? Vocês não serão mais livres como são a partir do momento que vocês tiverem um rei aqui terreno. E mesmo Samuel advertindo sobre todos os detalhes, sobre toda a implicação, todo o ônus ali de escolher um rei, de ter um rei sobre eles, no versículo 19 fala que eles recusou-se a ouvir o que Samuel estava dizendo. E eles continuaram falando, olha, nós queremos ter um rei. Então eles falam, olha, queremos que ser parecido, ser igual a todas as outras nações. Que um rei possa nos governar e sair à frente para combater em nossas batalhas. Então, no versículo 21, para encerrar o capítulo 8, diz que depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor e o Senhor respondeu, atenda-os e dá-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua casa. Agora no capítulo 9, para encerrarmos a meditação do dia de hoje, nós vemos um relato do encontro entre Samuel e Saul. Então no versículo 1 começa a falar sobre a linhagem, a família de Saul, que eles eram da tribo de Benjamim. Fala sobre seus avós, seu pai, sobre seu bisavô. E aqui no versículo 2 começa a falar sobre Saul. Aqui destaca que ele era um jovem de boa aparência e sem igual entre os israelitas, e os mais altos batiam em seus ombros. Em algumas outras versões diz que os seus ombros se destacava no meio dos outros israelitas. Ele era alto, formoso. E aqui no versículo 3 fala que as jumentas do pai de Saul, que chamava Quis, elas acabaram se perdendo. Então o pai dele pediu que Saul pegasse alguns dos servos e fosse procurar as jumentas. E eles foram procurando, foram caminhando e não encontravam, iam a um lugar no outro, foram ali, eles atravessaram, passaram pelos montes de Efraim, não encontraram, passaram ali pelo território de Benjamim e também não encontrou. E quando eles chegaram no distrito de Zuf, Saul ele falou, vamos voltar, porque agora meu pai vai deixar de pensar nas jumentas perdidas e vai passar a se preocupar conosco, porque eles já estavam longe, estavam caminhando bastante. No versículo 6 fala que um dos servos falou para ele, antes de ir embora, vamos ir ali, porque naquela cidade ali tem um homem de Deus e que ele é muito respeitado, tudo que ele fala acontece, então nós vamos falar com ele, de repente ele nos aponte o caminho que devemos seguir. Então Saul disse aos servos, se nós formos, o que nós vamos dar? Nós precisamos levar alguma coisa, uma oferta, alguma coisa para o homem de Deus, e nossa comida já tinha se acabado, e eles não tinham ali nenhum presente para levar ao homem de Deus, e que podemos oferecer. E no versículo 8 diz que o servo respondeu a ele que tinha 3 gramas de prata, que eles dariam ao homem de Deus para que ele pudesse apontar o caminho a seguir. Antes eles chamavam os homens ali, os profetas, eles chamavam de vidente. Então em algumas versões vai estar aí que ele diz, olha, há um vidente nessa cidade. Então vidente era o nome que era dado aos profetas. Então profeta e videntes no Antigo Testamento, para que fique gravado para você, se tratava da mesma pessoa. Depois dessa conversa, no versículo 10 fala que Saul concordou em ir até a casa do profeta, do vidente, a casa de Samuel, para consultá-lo. E quando eles subiram ali para chegar à cidade, eles encontraram algumas jovens, e essas estavam saindo ali para buscar água, e eles perguntaram sobre o vidente, se ele estava na cidade. E elas responderam que sim, que ele estava ali, e para que eles se apressassem, porque Samuel havia chegado aquele dia na cidade, porque o povo ia oferecer o sacrifício ali no altar, bem no alto do monte. E assim que eles entraram na cidade, vocês vão encontrar, suba lá no altar, corra, porque eles estão aguardando o profeta, que só vão comer depois que o profeta subir e abençoá-los. Então corra para que vocês não percam este momento. E eles, no versículo 14, diz que eles foram à cidade, eles entraram,
encontraram Samuel, que vinha na direção deles, a caminho do altar, subir lá ao monte, né, onde eles estavam aguardando. E aqui no versículo 15, traz para nós que um dia anterior ali à chegada de Saul, o Senhor já havia revelado a Samuel. Ele disse assim: olha, amanhã por volta dessa hora enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel, o meu povo, e ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Então, quando Samuel ele avistou ali Saul, ele viu ao longe, o Senhor já falou: olha, este é o homem que falei, ele que governará o meu povo. Então, quando Saul se aproximou ali de Samuel na entrada da cidade, não conhecendo quem era Samuel, ele perguntou para o próprio Samuel: por favor, você pode me dizer onde fica a casa do vidente? Então Samuel ali se apresentou, dizendo que ele era o vidente, o convidou, né, para que ele fosse junto com ele. Falou para: olha, vocês vão à frente ali para o altar, porque Samuel estava a caminho do altar que tinha no alto do monte, e falou: e hoje você comerá comigo, e só amanhã cedo eu contarei a você tudo o que quer saber e deixarei você ir. E ainda Samuel falou isso com ele. Saul não fazia ideia do que Samuel queria falar com ele, porque nessa hora falou: olha, você vai, come comigo, e somente amanhã eu vou dizer a você tudo que o Senhor falou. E fiz assim: olha, e quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas já foram encontradas. E então ele estava dizendo para Saul: olha, eu tenho que dizer para você tudo aquilo que o Senhor me disse, eu vou dizer amanhã. Porém, na cabeça de Saul, a única coisa que ele foi atrás ali é para ver se o vidente tinha alguma pista das jumentas de seu pai. Então ele fez que Saul entendesse que era secundário a questão das jumentas, porque no outro dia ele falaria para ele aquilo que ele precisava ouvir, que o Senhor havia dito. Ainda no versículo 20, Samuel ele tece ali alguns elogios a Saul e sua família, e no 21 Saul ele responde falando quem ele era. Na visão dele, ele era de uma tribo, da menor tribo de Israel, que era Benjamim, e o clã dele ainda era o mais insignificante de todos os clãs ali da tribo de Benjamim. E por que Samuel estava dizendo aquilo para ele? Então Samuel levou Saul ali para a sala e deu a ele um lugar de honra, como o Senhor já havia falado com Samuel um dia antes sobre Saul. Então Samuel já havia pedido para quem fosse preparar carne que guardasse ali a melhor porção, a melhor parte, deixasse reservado ali para Samuel. Então ele traz Saul, leva ao lugar de honra, pega aquela parte especial da carne que havia sido separado e guardado para ele. Ele ainda declara para Saul, né, que ele havia separado, que havia deixado isso em especial para ele. E os dois juntos ali fizeram a refeição tranquilamente junto com Saul, como Samuel havia já planejado desde um dia anterior. Depois que eles desceram ali do altar, do monte, voltaram para a cidade, Samuel ali conversou com Saul na parte do terraço de sua casa. E ao romper do dia, quando eles se levantaram, Samuel chamou Saul ali e disse para ele: ó, levanta e eu acompanharei, levarei você até a saída da cidade. E depois que eles se levantaram, estava indo com Samuel, quando eles desciam ali para sair da cidade, Samuel aconselhou que Saul dissesse ao seu servo que fosse à frente, porque Samuel tinha que trazer algo da parte do Senhor para Saul. Então Saul deu essa ordem para o seu servo que fosse adiante, e ficou ali somente Samuel e Saul para trás, para que ele viesse transmitir para Saul o recado, aquilo que o Senhor havia ordenado a ele. Queridos, e assim nós terminamos mais um dia, finalizamos aqui o capítulo 7, 8 e 9, e amanhã nós saberemos o que Samuel disse a Saul, qual foi o recado que o Senhor havia passado para Samuel, para que ele viesse transmitir a Saul. Então não perca amanhã, que teremos a continuidade dessa história maravilhosa. Eu quero deixar para vocês aqui a meditação do capítulo 7, quando
nós vemos Samuel intimar o povo a voltar-se ao Senhor. Um povo que era perseguido, que sofreu porque havia uma má liderança através de Eli, uma liderança que cometia erros assim terríveis, erros muito complicados ali através da conduta dos seus filhos e com a permissão. Agora esse Israel, muito tempo depois já da morte de Eli, passa por uma nova liderança, e quando essa liderança os leva ao Senhor e eles reconhecem o pecado e eles se voltam ao Senhor, nós vemos que a mão do Senhor foi com eles, o livrou, o abençoou, porque eles reconheceram o pecado. A palavra do Senhor em Provérbios diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, porém aquele que encobre, ele nunca prosperará. Então nós vemos aqui a prova viva do que ocorre quando as pessoas reconheceu o seu pecado e arrependeu e deixou o pecado, abandonou ali de seguir aqueles deuses que não eram verdadeiros, que eram de outras nações. Então eles alcançaram misericórdia do Senhor. A forma de alcançarmos misericórdia diante do Senhor é quando nos arrependemos e deixamos o pecado que outrora cometíamos, pecado que estava sobre nós, aquilo que fazíamos que desagradava ao Senhor. Então quando há arrependimento e quando há mudança de atitude, quando há novo trajeto, nova trajetória, a Bíblia diz que nós alcançamos misericórdia, porém quem cobre os pecados, as transgressões nunca prosperará. Que você possa refletir como você tem se portado na vida, diante do Senhor, como que você tem se portado diante daquilo que você precisa se arrepender. Aquilo que temos que arrepender e deixar não pode ser confundido com aquilo que você vai guardar no seu coração ou que você vai esconder. É somente quem arrepende e deixa que alcança a misericórdia. Que o Senhor os abençoe e que você possa ser vitorioso, assim como Israel foi vitorioso após essa atitude sobre os filisteus. Eles perseguiram os filisteus, mas antes a mão do Senhor foi com eles, e aquele momento que o Senhor trovejou foi quando o próprio inimigo, os filisteus, ficaram em confusão e se perderam e correram, porque estavam diante de um povo que confessou e deixou a vida de pecado naquele instante. Amém, queridos? Que Deus os abençoe grandemente. Amanhã estaremos juntos, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.